neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Jesus Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela graça sim, pela sua graça sim, pelo seu amor, seja dado aqui a Jesus Senhor, cordial louvor. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim, e os sinais seguiriam a todos os que creem. Ele falou assim: caiam os montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Em nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Ele fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê. Ele falou assim: caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é.
Deus Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é. Vamos lembrar, meus ouvintes, irmãos amados, que nós estamos vivendo as últimas horas aqui nesta terra. E todo o nosso tempo, principalmente quando se trata da palavra, o tempo dedicado à palavra, deve ser muito bem aproveitado. Deve ser falado com consciência, com firmeza, com unção e com certeza. Deve ser ouvido sob as mesmas condições. Coloque isso no seu coração, porque, na verdade, o arrebatamento, em um sentido, ele é individual, ele é pessoal. É fácil a gente explicar isto. Ali tem um ônibus com 50 passageiros. Está bem. A lotação do ônibus é coletiva, 50 pessoas. Mas o estar lá dentro é individual, é você que está lá dentro. Você está no avião ou não está no avião. Então, nesse sentido, o arrebatamento é individual. Você tem que estar nele para estar com eles, para estar com o corpo. É muito simples. Lembrando em tempo, Paulo não colocou suas pepitas, suas pérolas em focis de porcos, o que Jesus advertiu para não fazer. Porque você sabe, os porcos pisam e sujam e lambuzam tudo aquilo que é de valor. Eles pisam em ministérios levantados por Deus, mas mostrando que realmente eles são porcos. O profeta diz: a sujeira está neles. É a natureza deles. Não seja você, como acredito que não é, um desses que vive fuçando, como porco fuça, e sujando as coisas como os porcos sujam. Agora, por outro lado, nós vamos constatar, de acordo com o confronto de Efésios com Josué, que o único corpo físico de Deus na terra, então, foi Jesus Cristo. Paulo disse que Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas logo ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E com isso ele foi dando referências e referências, até mesmo comparar a igreja esposa como esposa e Cristo como esposo. Isto realmente significa ser rei e ser rainha. Então vejamos como nós podemos caminhar sobre uma solidez que nos transmite confiança. Não é naquilo que nós somos, humanamente falando, mas é naquilo que somos espiritualmente falando. Afinal de contas, você, nós, não somos simplesmente espíritos. Nós somos corpos, com ossos, nervos,
sangue, sistema cardiológico, cerebral e assim por diante. 16 elementos da Terra, formando uma poeira cósmica. Somos corpos humanos. Deus vai aproveitar não este corpo, não esta matéria, não esta inflamação, não este pus, mas a parte cósmica ele vai aproveitar, isto é, ele vai usar na ressurreição para assim termos corpos celestiais que serão glorificados. Isto é a sublimidade da certeza da verdade. Agora, não se chega a isto sem profeta. Sem profeta, porque sem profeta jamais existiria quíntuplo de Efésios. Sem apóstolo, jamais existiria quíntuplo de Efésios. Sem pastor, jamais existiria quíntuplo de Efésios. Sem evangelista, jamais existiria quíntuplo de Efésios. Sem o doutor, o mestre, também pela mesma forma. Mas o que vem significar isto? É que um corpo sem membros não existe, não é corpo. A física é um testemunho de Deus que a ciência explora. É um corpo ocupando um lugar no universo. E você está ocupando um lugar no universo. Agora existe um universo limitado que é o seu. Chama-se o seu pequeno mundo, que você tem que administrar, que você tem que ministrar, que você tem que ordenar. Esse pequeno mundo compreende você, sua família, sua esposa, seus filhos. Bem-aventurado aquele que pode dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas como a casa é o corpo, e você não pode falar pela esposa, não pode falar pelos filhos hoje, então você diz: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu, se referindo exclusivamente a um pronome pessoal. Eu e meu corpo, ou seja, meu corpo está servindo, é servo do Senhor. É miserável, é uma árvore inclinada, de acordo com a lei que Deus criou. De acordo com a lei da gravidade, a árvore cai para o lado que ela está inclinada. E Paulo diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Da carne humana que não faz diferença, nem de um nem de outro. Ela é a mesma. Todos os males que estão na pior pessoa do mundo está em você também, está em mim, está em nós. Tudo que nós combatemos está em nós. É chocante, mas é a verdade. Por isso o profeta dizia assim: se Deus tirar a mão de misericórdia de sobre mim, eu entrarei pelo mesmo caminho. Mas, todavia, vamos chegar à exata, à precisa conclusão. Profeta. E a coisa é indigesta para Jezabel. É indigesta para Herodias. Mas, repetindo, vamos ver que uma vez que Deus usou lá no passado
para eventos que, comparados ao evento do arrebatamento, ao evento dessa grande glória de subir, de deixar este mundo, foram menores. E sendo menores, ou mesmo sendo menores, fazendo uma escada, uma jornada, um progresso, uma construção, ele sempre usou profetas. E Deus nunca envia profetas quando tudo está bem. Está tudo bem? Ora, sim. Se realmente a coisa estivesse bem com Davi, depois do caso de Betseba, Natã não teria sido enviado à sua casa para o fim que ele foi enviado. Porque, afinal de contas, Davi era um homem de Deus. E Natã, como profeta de Deus também, não saiu de telefone em telefone, de reunião em reunião, difamando a Davi. Como Simei fez, falando a verdade. Quem pode dizer que aquele manqueba não falou a verdade? Mas, por fim, Salomão, sucessor de Davi, filho de Davi, não deixou Simei sem acerto de conta. O dia que você sair de Jerusalém, você morrerá. O Natã foi exatamente na hora precisa. Você vê que sempre o profeta chegou na casa de Davi na hora precisa, exata. Porque Deus tinha a ver com Davi. Deus teve a ver comigo, conosco. Por isso ele nos enviou o profeta. Deus teve a ver com aquela viúva. Jesus disse, haviam tantas viúvas no tempo de Elias, mas ele foi enviado só a uma. A única viúva honesta que existia naquele dia era aquela de Serepta de Sidom? Não, isso causou uma tentativa de apedrejamento contra Jesus. Agora, por que Deus tem nos trazido um profeta? É porque, de fato, não andávamos bem. É porque o doente é que precisa de médico. O são, o fariseu, o saduceu, não precisa de médico, mas o publicano precisa. O Zaqueu precisa, a Maria Madalena precisa, para depois receber o mesmo Espírito Santo que a Santa Maria teve que receber também. Aí, agora a coisa fica bonita. Aí vem a unidade. Mas o que traz isso para nós, meus irmãos, não é um grande dom de pregador eloquente. O que traz isso para nós é profeta. Tudo que nós temos dado é estritamente baseado em profeta. Profeta Elias, profeta William Marion Branham, enviado por Deus, por vindicação divina, como o maior mensageiro que já pisou nesta terra. E como o povo se alegrou, como eu me alegrei quando o Espírito nos trouxe, que ainda que não tivéssemos um testemunho do irmão Pierre Grimm a respeito do irmão Branham, que ainda que não tivéssemos um testemunho de Billy Paul, que ainda que não tivéssemos um testemunho na revista Seleções, que ainda que não tivéssemos um testemunho na revista Life, que ainda que não tivéssemos um milagre, não conhecêssemos um milagre do irmão Branham, realizado através dele, Deus fazendo milagres através dele, que ele ainda não tivesse feito nenhum milagre no seu ministério, nós creríamos nele da mesma forma como profeta, porque é pela sua mensagem, é pela palavra,
É pela revelação dos selos. É pela revelação do arrebatamento. Então eles não tinham de crer em João por milagres, porque qual foi o milagre que João fez? João Batista? Qual foi o milagre que ele fez? No entanto, ele tinha discípulos. Ele tinha discípulos e a sua pregação era com um machado na mão. Era raça de víboras. Ele só sabia falar desse jeito, era serpente, machado, essas coisas. Você crê no profeta de Deus não é por testemunhos. Isso é apenas, vamos dizer, eu não sei nem se pode dizer, um temperozinho a mais que você põe na comida. Glória a Deus por isto. Mas nós cremos nesta mensagem. Neste mensageiro é pelo teor de sua mensagem. Esta que é a verdade. Você não pode crer em um anjo que deveria chamar-se Santo Aparecido, que aparece por aí atravessando o mar, porque faz alguma coisa. Porque faz algum malabarismo. Não. Eles fariam tantos sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Paulo não endereçou as suas cartas. As suas cartas não foram endereçadas aos mundanos. As suas cartas são endereçadas à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como também as cartas de Pedro, como também as cartas de João, do nosso irmão Judas, do nosso irmão Tiago, todas elas foram endereçadas à igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, o membro desta igreja noiva, ao tomar conhecimento de que seu nome está nos selos, veja ali na última página da mensagem o segundo selo, e você vai ver que seu nome foi revelado na revelação dos selos. Você viu seu nome nos selos. É tudo que me interessa, é que interessa um membro desse corpo. Você se encontra neste corpo não por qualidades próprias, não por méritos próprios, não por dignidade, não por condição. Porque por condição ninguém tem. Condição própria ninguém jamais. Só um delinquente é que poderia bater no peito e dizer: eu tenho, eu posso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Corinto, cosmopolita, cheia de gente de todos os lugares, como também de espíritos. A ponto de Paulo dizer assim: eu não posso vos escrever como a espirituais, mas sim como a carnais, porque ainda há contenda entre vós, porfia entre vós, grupos entre vós, grupo de Paulo, grupo de Cefas, que era Pedro, grupo de Cristo, carnais. Mais tarde, ele amiudou os olhos para falar o que é de mais sublime e que não deixou a fé solteirona, como Isaque não deixou a fé de Abraão ser uma solteirona. Porque a fé de Abraão ficaria sozinha se não for a Isaque, que é o amor. Aí vem 1 Coríntios 13, como um conteúdo profético, revelando o que significa amor. Suas características. Aí então você encontra no confronto de Efésios com Josué o que realmente significa o que Paulo, o profeta Paulo, nos trouxe.
Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão. Igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo.